vamos aproveitar, enquanto isso, vamos conversando aqui, só para a gente, enquanto isso, esperando o Fábio chegar também. Eu me chamo Rafael Delfino, sou consultor ABAP já há algum tempo e vou dar o meu máximo aqui para poder ajudar vocês nas dificuldades que vocês possam ter. Acredito que muitos de vocês aí já têm anos de experiência com, como consultor, SAP ou, ou não. Eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, queria que cada um se apresentasse, né? Até para poder entender um pouquinho é, qual é a dificuldade de vocês e eu tentar ajudar da melhor forma, tá? É, a gente vai fazer o treinamento, né? Só para te pra dar uma introdução, um pouco antes de vocês se apresentarem, né? A ideia aqui, né, do treinamento é a BAP para funcional. O que significa a BAP para funcional? Ah, a gente vai programar? Eu vou aprender a criar programa? Acredito que esse não seja o objetivo de vocês e também não o objetivo do curso. O objetivo é que vocês, né, ajudem, ou melhor, ajudar vocês como funcionais, né, como consultor funcional, a entender melhor o ABAP, entender como debugar um programa, entender e escrever uma especificação funcional melhor, saber discutir, né, a solução mais tecnicamente, às vezes com um ABAP. Então, aqui eu vou tentar dar o meu máximo, passar para vocês, né, tentar passar o caminho das pedras, né, para poder ajudar vocês no sentido de que vocês consigam melhorar, sabe, no dia a dia, quando chegar segunda-feira, amanhã no trabalho, já conseguir ver o SAP de uma outra forma, né? E que espero que ajude, né? Então, conto com a ajuda de vocês também. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante o treinamento, é, cara, a gente vai tentar tirar a dúvida. O que eu não souber, eu vou pesquisar e na próxima aula eu volto com o que eu achei. Então, assim, aqui vai ser uma troca de experiências também. Acredito que vocês têm muito para contribuir. Vou aprender muito com vocês. Então, é isso. Outra coisa que eu acabei esquecendo a gente está começando agora às 7, né? A gente vai até às 10. Então, acredito que muitos de vocês também acabaram de, às vezes, de terminar aí do trabalho, né? Da cabeça ainda tá quente dos problemas do dia a dia. Então, a gente pode fazer um intervalinho de 10, 15 minutos, lá para umas 8h40, mais ou menos na metade, para a gente tomar um café, tomar água, quem quiser ir no banheiro, só para a gente dar um break também. E aí a gente continua, tá? É, então é isso. Se vocês puderem se apresentar um a um, só falar o nome, se trabalha com SAP, em qual área, só contar um pouquinho qual a expectativa de vocês também em relação ao curso, por que vocês procuraram fazer um treinamento de, de ABAP para funcional, né? Então, se vocês puderem começar, ah, pode ser por ordem alfabética, não sei, para facilitar, ou de forma aleatória, tanto faz. Meu nome é Quem que Fábio, começa? Ah, show. sou consultor WM e preciso desse curso urgente aí. Muita Z no mercado, muita Z no mercado. Ah, não, legal, legal. Vamos lá. Bem, meu nome é Janaína, eu sou consultora FI e como o Fábio já falou, eu preciso para ontem também, porque hoje em dia é tudo muito Z e o meu foco realmente é
aprender essa parte de fazer o debug aí, entender mais essas questões de BAD, BAP e por aí vai, no universo de vocês a BAP. Ah, legal. Show. Boa noite, meu nome é Jean. Comecei agora na carreira SAP, na realidade. Trabalho com o Samuel, que é da Cromos IT. E quanto mais conhecimento, melhor, né? Show. Show de bola. Que bom. Acho que sou o Valdemir. Curiosamente, por ser W, tem 3 com W aqui. Geralmente eu sou o último, dessa vez não fui. É verdade. Eu trabalho com MM aí já fazem uns 8 anos. Eu fiquei uns 2 anos e pouco afastado do MM porque eu fui para um lado mais de gestão e fiquei bem destreinado. Então, eu não tenho a parte técnica porque eu vim da área usuária, eu era da área fiscal. Uhum. Então, aí por incomodar demais o pessoal da TI, aí eu fui convidado para ir para TI. Nunca fui consultor. Uhum. Nunca fui consultor, sempre trabalhei CLT. E na empresa que eu estou agora, nós tínhamos em 3, 2 saíram, que um tinha 9, outro 10 anos, e saíram e eu tenho 6 meses lá e, enfim, também eu não estou entendendo nada do Z que eles fizeram. Legal. Vamos lá. Alô, boa noite, eu sou o Washington Cerqueira, também um dos W aí. Trabalho agora hoje fazendo suporte, né, de informática, mas na realidade sempre trabalhei com uma ABAP e também trabalhei com FI, mas sempre fui mais assim pro lado do ABAP, né, me safava no ABAP. Então, na realidade estou aqui hoje até para relembrar, voltar, porque eu tive um tempo parado aí fora do mercado, né, e também tive Covid, praticamente morri e nasci de novo. Aí fazer fisioterapia esse tempo todo e tal. E agora estou tentando voltar para a área SAP novamente. Estou buscando relembrar algumas coisas, né, aprender outras. Estou aí. Show. Show de bola. Mais alguém? Acho que falta. Sou o Kleber, aí eu estou imigrando para essa área agora, faz uns 5 meses que eu estou trabalhando nessa área. Conheço um pouco de Ariba, de SLP, de Network, que eu estou aprendendo um pouco de cada coisa, assim. No momento, eu estou atuando na Enebonal. E estou em busca Legal. de conhecimento, assim. Não, Cada um. legal. Quanto mais aprender, melhor. Tem muito para aprender Show. ainda. Não, principalmente no SAP, né? Sim. Que ninguém sabe tudo e cada dia a gente vai aprendendo um pouco, então realmente, que a gente puder aprender um pouquinho, espero aprender muito com vocês também. Eu acho que já foi todo mundo? Acho que já, né? Alguém? Né? Eu. Acho que ainda não Show. foi. Não, O beleza, vai lá. William Sad. Boa Opa, tarde, William. boa noite, pessoal. Tudo Boa bom? noite. Meu nome é William, né? Sou consultor MM. Hoje estou também na parte de suporte SAP. E, bom, o intuito desse para meu aprendizado também é mais a parte de conhecimento, saber, obviamente, debugar e fazer a parte de especificação técnica, spec funcional, que muitas das vezes um projeto necessita, né? E aí, às vezes, a gente precisa apelar um pouquinho aí, até pro próprio ABAP, para pro próprio Zabapians aí, para dar seguimento, né? Show. Então, esse é o meu objetivo aqui no curso. Não, beleza. Show de bola. Acho que mais alguém? Eu acho que o William era o último, né? Bom, boa noite aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Espero. Meu nome é Fábio. Opa, Acabei sim. de chegar aí, último da fila, acabei de entrar na sala. Opa. Prazer a todos aí. Eu sou SD, tá? Enfim, desde 2005 aí, voo solo, né? Mas a gente precisa, né, cada vez mais ter esses conhecimentos, né, de ABAP. Eu já faço especificação, assim, dentro dos limites que eu conheço, né?
estou aqui entregando um projeto já no Rio, inclusive, mas, enfim, a gente atua em projeto, implementação, com AMS, a gente faz desenvolvimento, faz sustentação, mas precisamos sempre ter um conhecimento maior aí de a BAP é fundamental, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar e o mercado está com essas exigências, né? O consultor faz tudo aí. Eu não espero ser aquele simplesmente consultor pato, né? Faz tudo muito mal, né? Eu espero, enfim, aprender alguma coisa aqui com vocês. É isso. Boa noite, obrigadão. Vamos Com lá. certeza. Vamos lá. Mais alguém que faltou? Rafael, na verdade eu só não falei o que todo mundo falou, né? Eu sou consultor MM, WM, mas não me perguntem nada de WM, só de MM, por favor. Não, beleza. Acho que MM tá em peso aqui. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Acho que se ninguém vai, eu acho que. Então, pessoal, vamos fazer esse curso o mais dinâmico possível, tá? A ideia é que, apesar da gente estar remoto, né, a gente não está do lado do outro, né, igual alguns anos atrás, né, a gente possa fazer disso aqui não só um treinamento, né, que a gente faça um network entre a gente aqui. A gente sabe que o mundo SAP ele é muito pequeno. Uma hora ou outra, um ou outro vai esbarrar, e principalmente agora, né, trabalhando, maioria trabalhando remoto, né, então assim, hoje a gente não tem nem como se diz, essa limitação, né, por estado, por cidade, então, cara, acho que essa é uma oportunidade, né, da gente fazer esse network, trocar experiência. A gente tem um grupo lá no, no WhatsApp, né? E também a gente pode ter por e-mail, a gente pode fazer um grupo. A ideia é que eu vou tentar ser, a minha ideia aqui é que seja o que eu preparei aqui, que seja o mais próximo, né? Assim, do mundo real. Tentei preparar alguns exemplos, lógico, bem didáticos para poder facilitar o entendimento, porém, com uma ideia, né, de um cenário real, tentando mostrar, né, de como a gente poder fazer isso no dia a dia, para a gente aprender no dia a dia, beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Espero que vocês consigam ver. Um minuto. Estou compartilhando minha tela. Todos conseguem ver? Tranquilo. Dá para aumentar um pouco, Rafael? Eu não sei se tem alguma configuração aqui que você possa orientar, porque está muito pequenininho, Rafa. Tá, calma aí então. Deixa eu trocar de tela aqui. Não, não, eu acho que na nossa tela a gente consegue ampliar aqui. Não, calma aí, deixa eu trocar de tela, de repente. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Vê se agora vocês conseguem enxergar melhor. Ficou melhor. Tá, que essa tela aqui é menor, então acredito que agora ficará mais fácil. Tá, beleza. A tela tá no meio, né? Tá bem no meio, assim, bem centralizada, né? Não tá full Como time, né? assim? Não tá full na Ah, tela. tá, não tá não. Daqui a apresentação, agora, calma aí, não. Deixa eu ver. Na verdade aqui, pessoal, a ideia é que o curso seja só no SAP, e eu vou utilizar um material aqui que inclusive vocês já têm, para a gente, para não esquecer nenhum ponto e a gente revisar também, sabe? Porque às vezes a gente vai ver dentro do SAP ali, às vezes pode ficar um pouco muito abstrato, e aí a gente vai
Eu coloquei alguns slides para facilitar, né, para a gente pensar um pouco melhor, tá? Para ilustrar um pouco o cenário. Beleza? Vocês estão vendo minha tela do SAP aí aberta? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Não. Estão vendo minha Sim, tela, né? isso mesmo, tá aberta. Tá, beleza, show de bola. Acredito que todos já tenham o usuário e senha aí, né? Do SAP, né? Então, a ideia, né? Como eu falei para vocês, essa aula aqui está sendo gravada, tá? Então, não se preocupem no detalhe de gravar, como que eu vou debugar, se eu tenho que botar o /H, ou apertar o F5 para poder entrar numa rotina, F6, como que eu vou fazer isso? Não se preocupem em gravar, tá, pessoal? A dica que eu dou aqui é se preocupar em entender o que a gente está fazendo, tá? Porque assim, entender debugar, entender ou olhar um programa, é assim, a gente segue um passo a passo, tem lá como a gente debugar, se a gente botar no Google aí, vai saber como debugar, como fazer isso. O que eu quero que vocês entendam aqui é o porquê da gente estar fazendo aquilo, o porquê de eu debugar. Se perguntar para vocês o porquê que vocês querem debugar, entendeu? Então, assim, vocês têm que saber responder, tá? Então, vamos começar. Aqui a ideia, né? Um dos objetivos aqui, vou dar um zoom aqui, por mais que acho que, como eu falei, só para se basear aqui, eu não quero botar em tela cheia, tá? É conhecer aqui, né? Como primeiro, né? Como os dados estão estruturados, tá? Que eu acho que é a parte mais importante. O ABAP, Workbench, né? Que é a ferramenta que a gente usa para desenvolver os programas. E se familiarizar ali com debug, se familiarizar com melhorar a especificação funcional, nessa parte aqui do treinamento, tá? A gente vai cobrir outros pontos também, tá? Na ementa tá aqui detalhado o que a gente vai cobrir, tá? A gente vai passo a passo, quando a gente chegar lá na parte de BAD, de EXIT, eu sei que vocês estão doidos para BAP, então eu sei que essa parte é algo que muitos de vocês querem, né? Então a gente chega lá. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa aprender o básico. Não que vocês não saibam, de repente muitos daqui já sabem isso, com certeza já viram. Então a ideia é que colocar todo mundo no mesmo nível, tá? Para quem já sabe, a gente vai revisar alguns conceitos e a partir que a gente for avançando, a gente vai chegar aqui nos programas, nas funções, como debugar mais facilmente, tá? Então, eu gostaria, né? Vou entrar aqui na transação, uma das transações que é uma das mais importantes do ABAP. Acredito que muitos de vocês estão acostumados a entrar por ela por um outro lado, tá? Se chama SE11, tá? SE11 é o dicionário de dados, tá? O que é o dicionário de dados? É onde que está estruturado todos os dados do SAP, onde a gente consegue ver as tabelas de banco de dados, visão, elemento de dados, domínio, ajuda de pesquisa, objeto de bloqueio, muitas coisas aqui, tá? Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre tabela, tá? Que a tabela para a gente aqui é um pouco confuso, né? Para alguns, às vezes é uma confusão, o que é uma tabela transparente, o que é uma tabela interna. Então, a ideia aqui, né? Tudo que a gente está vendo aqui nessa transação EC11, todos os dados que vão estar aqui, eles estão criados, né, fisicamente no banco de dados, tá? Só que para a gente aqui, a gente está vendo uma camada acima do banco de dados, porque para a gente
aqui a gente não consegue ver aqui no sistema o banco de dados. A gente até consegue aqui, no caso, o MS SQL, ou seja, que é o banco de dados. Mas para a gente não precisa saber sobre o MSQL, a gente não precisa saber sobre o Oracle, a gente não precisa saber do HANA. Então, assim, para a gente aqui do ABAP, isso aqui é superficial, tá? Então vamos lá, eu criei, vocês podem ir acessando junto comigo, tá, pessoal? Quem tiver aí acesso, né? Acho que acredito que todo mundo tem. A gente vai acessando, mas por acaso alguém se perder aí, só dá um help aí, a gente vai fazendo devagarzinho, beleza? A tabela é ZT livro, ok? ZT livro, ZT livro. Acredito que todo mundo quer Z, todo mundo quer. A gente vai na standard também, tá, pessoal? Que eu acho que é importante, mas a ideia aqui é a gente falar sobre um pouquinho de tabela transparente aqui, tá? Essa aqui é uma tabela, tá? Essa aqui é a visão que a gente tem. A gente tem diferentes abas aqui, tá? Muitos de vocês já estão acostumados. Aqui a gente consegue ver, né? Essa aqui é uma das abas mais importantes para a gente, que é a aba de campos. A aba de campos, né, são todos os campos lá na tabela. Se a gente for pensar como um Excel, né, como se fossem as colunas, tá? Então, a gente tem aqui o nome do campo. Esse aqui é o nome técnico, pessoal, tá? Às vezes, quando a gente vai lá, se a gente clicar nesse botãozinho aqui, ó, de conteúdo, aí vocês reconhecem já essa telinha, né? Essa telinha já é da SE16. Se a gente executar, a gente já consegue ver aqui. Então, muitos de vocês já estão acostumados, né, a ver o nome aqui, só a descrição do campo. Só que a descrição do campo é uma e o nome o nome do campo é outro, tá? Vou fazer a primeira pergunta, tá? Quem souber me responder, por favor, por que muitas tabelas têm esse campo mandante? Para que serve o mandante numa tabela? Alguém pode falar, pessoal. Pode errar. Aqui a gente está para errar. Quem não souber também não tem problema. Só é uma pergunta que parece ser boba, mas que eu sempre faço ela porque eu acho que é bem importante. Outra pergunta: tem como uma tabela não ter esse campo mandante? Não, né? É o client ali do. O mandante é aquele que a gente, inclusive que é o que a gente loga lá no início. O porquê que de uma tabela ter esse campo mandante? Se a gente for entrar numa tabela, vamos supor uma tabela de S11 também, uma tabela de materiais, né? Vou entrar aqui de Mara. Eu posso ter outro mandante, né? Eu posso ter, dependendo do projeto, aí, um ou dois mandantes. Sim, Por sim. isso. Sim, sim. Então, basicamente, se vocês repararem, né? O mandante, ele está presente na maioria das tabelas. Para que serve o mandante? O mandante serve para que as informações, porque tem essa questão do client dependent e tem o client independent. O que significa isso? Não sei se vocês já repararam, às vezes, principalmente quando vocês estão fazendo alguma configuração, aparece um warning falando essa alteração que você está fazendo, ela é válida em todos os mandantes. Normalmente,
quando aparece essa mensagem, a tabela que está ali por trás, que está salvando as informações, ela não tem esse campo mandante. Por quê? Porque uma alteração que você faz, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, às vezes, como falou, às vezes o mesmo ambiente, né, tem vários mandantes. Tem um mandante para testes unitários, tem um ambiente onde você tem que fazer, o ABAP faz o desenvolvimento, tem um ambiente de testes. Então, assim, o mandante ele serve para isso, tá? Para garantir que os dados sejam salvos no mandante correto. Então, por isso que é bom, né, que normalmente o funcional, né, ele está testando no mandante diferente do mandante que o ABAP está desenvolvendo. Por que isso? Para evitar que tenha algum problema aí durante os testes e tenha modificação de dados, tá? Então, ele é um campo que normalmente está presente, tá? Os campos, se vocês repararem, eles são os nomes, né, principalmente da SAP, eles são bem enxutos. Cada letra quer dizer uma coisa. Então, assim, eles enxutam bem. Normalmente são cinco letras, né? Então, assim, é bem enxuto. Então, a gente tem os campos e a gente tem o campo-chave. E tem esse campo aqui, valores iniciais. Tem os elementos de dados, o tipo do dado que esse campo vai armazenar e o tamanho dele. Vamos lá. Alguém saberia me responder o que significa um campo-chave de uma tabela? O que é um campo-chave? É o campo que você consegue referenciar outras tabelas, né? Que você Sim, consegue sim. fazer dentro de uma ideia de query, né? Uma tabela fato dentro de uma ideia de query. Sim, o que mais? Que mais? Vamos lá. Isso está certo. Que ele também não pode ser repetido na mesma tabela? O campo-chave não se repete, seria isso também? Perfeito, perfeito. Isso também. Imagina o campo-chave, pessoal, como se fosse o nosso CPF ou o nosso RG. É um campo, né? É um valor que ele não pode se repetir. Então vamos pensar que a gente tem uma tabela, né? Pessoa, tabela pessoa física, e que a gente tenha lá nosso nome. Provavelmente tem outro Rafael Delfino, tem outra Janaína, tem outro Fábio, tem outro William. Então, assim, provavelmente tem. Às vezes pode ter certeza com o mesmo nome e sobrenome. Só o que identifica um registro, né? É o campo-chave, que no nosso caso, vamos lá, pessoa, né? Seria o RG, o CPF. E aqui, nessa tabela aqui como exemplo, o que está definindo isso aqui. Essa aqui é uma tabela de livros, tá? Eu criei, é uma tabela Z, tá? A gente está vendo aqui uma tabela customizada. Muitos de vocês já sabem, né? Começar com Z ou Y, é do cliente, do próprio cliente, e que não for standard. Então, o campo-chave, a ideia é essa, tá, pessoal? Então, uma tabela pode ter mais de um campo-chave, tá? Pode ser uma combinação de valores, como, por exemplo, vamos supor que o nosso CPF pudesse ser repetido. Então, a gente precisaria de uma outra chave nessa tabela para poder incluir ela como se para identificar que você seja único. Então, a gente incluiria o RG também como CPF, tá? E essa coluna aqui são os valores iniciais. O que ela indica? Ela indica que esse campo precisa ter um valor. Entendeu? Aqui, ó. Se a gente botar aqui, passar o mouse, fala assim, forçar not null. O que é isso? Porque imagina se lá no cadastro, vamos supor lá no cadastro de vocês, né? O campo CPF como obrigatório, sabe? Quando a gente está preenchendo um cadastro, você vai fazer uma compra na internet, alguma coisa, a gente precisa botar no nosso CPF. Por quê? Porque ele não pode ser inicial. Por que ele não pode ser inicial? Porque ele é único. Imagina você, se você não coloca uma pessoa sem CPF, você não consegue, você não tem uma identificação. Então, por isso que existe esse campo aqui, tá? E tem
Um outro campo aqui que é muito importante, que é o elemento de dados, tá? O elemento de dados, ele é responsável, se a gente der 2 cliques nele, pessoal, vamos aqui, vamos pegar esse cara aqui como exemplo aqui. Vamos pegar aqui código do livro, pode ser, tá? Eu vou dar 2 cliques nele, que no SAP, muitos já sabem, né? A gente vai dar 2 cliques, ou se a gente quiser voltar, a gente volta aqui, ou F3, a gente vai e volta, tá? Então, o que significa o elemento de dados? O elemento de dados, ele é quem vai definir a denominação do campo. O que é a denominação do campo? Ele que vai definir aquele nomezinho que vocês estão vendo lá, às vezes num relatório ALV ou numa tela. O que está sendo exibido, pessoal, é esse texto aqui, ó, o código do livro. É o elemento de dados, ele é responsável para dizer quem é o campo, ok? Quem é o campo. Aqui, em categoria de dados, ele vai informar o que ele aceita como valor. Pensa no Excel. Se eu pegar um Excel aqui como exemplo, deixa eu criar uma outra coluna aqui. Deixa eu criar uma coluna. Se eu definir que esse campo aqui ele vai ser uma moeda e que ele vai ter o nome do campo, deixa eu botar aqui, aqui não vai ser moeda não, deixa eu botar aqui geral, vou botar assim, nome do campo, moeda, e aqui embaixo eu vou dizer que esse campo ele suporta só moeda. Então, o elemento de dados aqui, ele está fazendo isso. Ele está definindo a descrição do campo e está definindo o tipo daquele campo. Eu só aceito moeda, tá bom, pessoal? Então, eu aceito moeda até com aí a gente vai entrar no domínio, tá? Mas o que ele fala? Ele fala assim, cara, eu só aceito moeda, tá? Ou eu só aceito número, ó, só aceito caractere, tá? Quando a gente der 2 cliques aqui no domínio, ele fala o seguinte: beleza, você aceita, nesse caso aqui, o número inteiro, mas qual o tamanho? Então, tamanho 5, 0 casas decimais, e a característica de saída 5 e nenhuma rotina de conversão. Essa rotina de conversão, pessoal, ela é o seguinte, ela é às vezes, se vocês já perceberam, no SAP, né, ele armazena na tabela, por exemplo, data, ele armazena como só número. Só que o que a gente está vendo, né, ele aparece assim nessa forma aqui. Deixa eu mostrar. Por exemplo, ele aparece assim para a gente. Vamos supor, dia 10/7/2022. Então, ou seja, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, assim, ele tem 10 saídas. Então, nesse caso aqui, ele teria 10 e armazenamento dele, ele armazenaria sim, vamos supor, só número. Então, é por isso que o formato dele, no caso aqui nesse exemplo, são 5 e daqui são 5. Porém, se fosse um exemplo de data, seria, no caso aqui, diferente, tá? E aqui, intervalo de valores. Deixa eu pegar um outro exemplo, vamos voltar num outro exemplo. E vamos pegar... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver esse aqui, não é... Deixa eu voltar aqui. Se vocês perceberem, pessoal, todos esses domínios aqui, olha, eu criei um elemento de dados, tá? Que usa um domínio standard, porque ele não é Z, tá? Vamos voltar aqui, o valor do livro também. Vamos fazer o seguinte, para melhorar o exemplo aqui, vamos abrir uma outra janela, vamos abrir uma outra tabela. A tabela ZT
autor. Tá bom, pessoal? ZT autor. Eu vou colocar no chat ZT autor, ZT livro e ZT gênero. No chat aí para a gente colocar a mesma informação. Então vamos lá, pessoal. Nessa ZT autor aqui, a gente tem os campos, uma tabela que vai armazenar o nome dos autores. Tá? Então o autor ele tem o código do autor, o nome do autor, o sexo do autor, o estado civil. Tá? Vamos fazer o exemplo, vamos pegar aqui nesse sexo do autor e vamos entrar no elemento de dados. Se a gente for entrar no elemento de dados, ele tem aqui a denominação do campo, que nesse aqui está faltando aqui o médio, o longo e o título, só tem o breve. Vocês vão entender aonde que isso aqui vai aparecer, tá, pessoal? E tem a categoria de dados. Se a gente olhar aqui, a gente tem um domínio Z que foi criado para esse, tá? Se a gente der 2 cliques no domínio, vamos voltar aqui, vamos lá. O que o sexo do autor, que é um campo na tabela, ele significa? Beleza, ele vai armazenar o sexo da pessoa. Só que, aí eu pergunto para vocês, qual é a denominação e qual o dado que ele suporta? Aí você vai falar, beleza, ele suporta um valor numérico, ok? E comprimento de um tamanho. Beleza, aí eu pergunto para vocês, beleza, se ele aceita um número de um caractere, eu posso colocar aqui, vamos supor que sexo autor, eu posso botar 1, 2, 9, 4, 5, 6, posso botar qualquer número, ele aceita qualquer número. Aí eu falo assim, quem vai dizer isso vai ser o domínio. Então assim, o domínio, se a gente vier aqui em intervalo de valores, beleza? A gente consegue ver os valores individuais válidos para esse campo. O que significa isso? Significa que esse campo ele só vai permitir o valor 1 ou o valor 2. O valor 1 para masculino, o valor 2 para masculino. Beleza. Eu tenho um sexo que não está incluso aí. Beleza, então o ABAP vai precisar, como esse aqui é um Z, né? Ele precisaria criar um valor a mais aqui para permitir a seleção. Se não, isso aqui ele está definindo que ele só pode ter esses dois valores fixos. Além disso, normalmente esses valores individuais eles são usados aqui quando a gente tem poucos valores aqui, quando essa lista não é muito grande. Então a gente consegue definir. Outra opção também é a gente pode botar com um intervalo. A gente pode definir o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um campo lá de idade. E aí você pode definir, em vez de você botar aqui a idade 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100, por exemplo, você pode definir aqui, beleza, eu vou permitir que esse campo aqui, ele permita um intervalo de 1 a 120, que a pessoa tem de idade, por exemplo. Ou vamos botar um valor mais largo, botar 150, que é quase impossível alguém ter 150 anos. Então, assim, a gente bota um limite inferior e um limite superior. Então, se a pessoa que está fazendo o cadastro lá colocar um valor de 200, esse campo não vai recusar, porque ele não é aceitável. Além disso, quando você não tem um valor fixo ou você não tem um limite de valores, você pode ter uma outra tabela como referência. O que é ter uma tabela como referência? É dizer o seguinte, eu só vou aceitar, esse campo só vai aceitar os valores que tiverem nessa outra tabela. Então, é uma maneira
a gente vai ver, quando a gente começar a olhar as tabelas standard, a gente vai ver que tem muito elemento de dados, ele está relacionado, né, à tabela aqui de valores, que está vinculado a uma outra tabela, tá? Então, vamos voltar aqui. E quando a gente está vendo essa tabela, né, a gente vê o campo, o elemento de dados e aqui, né, está buscando essas informações aqui, elas buscam automaticamente lá do tipo de dados, o comprimento, as casas decimais e a descrição. Então, vamos recapitular. O elemento de dados, ele vai falar, o elemento de dados ele é responsável por fazer assim. Se eu escondo essa coluna aqui e escondo essa aqui, vocês só estão olhando essa aqui. Por exemplo, codial. O que significa codial? Vocês nunca vão saber o que é codial se vocês não olharem a descrição dele. Aí na hora que tá aqui, ele é código do autor. Mas quem está falando que é o código do autor? É o elemento de dados. Beleza. O campo aqui ele aceita um inteiro de 5 posições e 0 casas decimais. Quem está definindo isso? É lá o domínio de dados. Então, se a gente voltar aqui, deixa eu mostrar a telinha. Uma telinha muito importante. É essa aqui, tá? O que significa isso? Uma tabela, um campo de uma tabela usa um elemento de dados, que esse elemento de dados usa um domínio. Que, por sua vez, um campo aqui, ele pode usar o domínio aqui, ele ter domínio diferente, ter elementos diferentes usando o mesmo domínio. Por que? Aí eu pergunto para vocês, por que nesse caso aqui é uma tabela SP-Fly, uma tabela de voos lá? Por que nesse exemplo aqui ele não pode usar um elemento de dados para o mesmo campo? Nesse exemplo aqui, alguém saberia me responder? Baseado no que a gente acabou de ver? Alguém? O Rafael, perdão, que eu tenho 2 meninos aqui que estavam comendo meu cérebro. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Pessoal, o elemento de dados, como eu falei, ele é responsável por ter a descrição do campo. Ele que vai falar qual é o nome daquele campo. Então, se eu coloco o mesmo elemento de dados para o mesmo campo... É isso que eu ia falar agora. Exatamente. Então, assim, ele quer dizer que o campo, eles são o mesmo no sentido de ter a mesma informação. Ou melhor, de dizer que é a mesma coisa, por mais que esteja usando o domínio igual. Então, quando eu venho aqui, eu vou executar aqui nesse botãozinho aqui, tem um conteúdo. Quando a gente joga no conteúdo, tá vendo que a informação que está exibindo aqui é exatamente a informação que está aqui, que é a informação exatamente que está aqui. Então, tudo, como eu falei, tudo que a gente tá vendo aqui, de repente para vocês pode falar, cara, pô, vim fazer um curso de ABAP e tô vendo esse negócio de tabela aí, para mim não faz sentido, eu quero debugar, quero entender o programa e tal. Eu acho que isso aqui é tão importante que eu gosto de perder muito tempo nessa parte aqui, porque faz com que vocês enxerguem depois o programa ou uma outra, quando vocês olharem uma tela ou na hora que vocês escreverem uma especificação funcional, vocês vão enxergar com outros olhos. Por quê? Porque tudo que vocês veem, às vezes, na hora de executar um relatório, por exemplo, se eu executar aqui, ou na hora que eu executar lá, por exemplo, um relatório LV, essas informações aqui que estão exibidas aqui em cima, são as informações que estão vindo lá do elemento de dados.
Esses valores que estão aqui, ó, na hora que eu clico aqui, são as informações que o meu domínio está definido lá, falando que eu só posso colocar essas informações aqui. Então, assim, quem está definindo essas informações aqui disponíveis é o domínio. Quem define o texto é o elemento de dados, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui a gente consegue entender um pouco melhor. Tem aqui essa outra telinha aqui de entradas possíveis, tá? Olha lá, SMW mapeamento, exatamente. A gente usa, né, também, né, quando vocês escreverem, isso aí tem um outro ponto que a gente precisa, que eu acho que é importante, né, é no sentido de, na hora de escrever uma especificação funcional, por exemplo, vocês vão escrever uma especificação funcional. Deixa eu pegar aqui como exemplo aqui. Vamos colocar assim, criar um relatório de pedidos, tananana, tá? Cara, básico. Vocês vão escrever uma especificação funcional para um relatório, minimamente o ABAP tem que receber como que vai ser o relatório, quais colunas. É a primeira coisa, que quando eu vou receber uma especificação funcional, qual as colunas, tá? Beleza. Se vocês puderem colocar um template, perfeito. Aí definir, na definição das colunas, definição de colunas. Colocar, eu sei que às vezes fica difícil, não é que fica difícil, mas mapear os campos, isso aí é uma função do funcional que tem que mapear os campos. Eu não estou falando nem ainda da seleção, tá? Eu estou falando da definição das colunas. É colocar lá, cara, primeira coluna, estou dando um exemplo, porque aqui tá ruim de escrever, mas botar num Excelzinho, alguma coisa assim, cara, primeira coluna. Olha lá, e quando a tabela é de estrutura, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente vai chegar nesse ponto. Muitos de vocês chega lá, beleza, eu tenho dúvida em qual campo. Não estou falando aqui nem de definição das colunas. Aí chega aquela lá. Aí o cara dá o F1, vai lá no campo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, vamos ver aqui uma ordem de venda. Ou se não, um pedido lá. Eu não entendo muito de MM, muito menos de. Mas vamos lá, vamos pegar aqui um pedido aqui. Deixa eu ver se vai entrar aqui. E beleza, aí vocês precisam escrever um relatório. Vocês precisam de um relatório para exibir os itens que foram deletados, alguma coisa assim. E aí vocês precisam exibir ali, data de remessa, onde data de remessa aqui. Aí o cara vai aqui dar o F1. Aí vem aqui, né? E vai buscar aqui, tá? Tem lá, né, que a gente aprendeu aqui, tem todas as informações que a gente está vendo aqui agora. Elemento, nome do campo e o nome da tabela. Aí o cara fala assim, pô, beleza. Aí o cara vem aqui e escreve na especificação funcional dele. Eu já recebi, eu tô falando porque eu já recebi, não tô falando que vocês fazem isso. Mas que pode até fazer também, às vezes por falta de conhecimento também, colocar lá. Ler da tabela tal a os itens. Aí coloca lá. Aí referência. Aí coloca aqui essa tabela aqui. Aí você vai definir as colunas lá. Você vai colocar aqui, passo esse campo aqui. Tá? Então, assim, primeiro a gente vai aprender que tentar diferenciar, né? Tá? O que é realmente uma tabela, o que é uma estrutura, tá? Que eu acho que são coisas que eu vejo com bastante dificuldade, eu vejo muitas pessoas com bastante dificuldade em referente a isso, tá? Mas a gente vai chegar lá.
Aí o que acontece? Aqui tem o elemento de dados, que tem aqui a data da remessa. Então a gente já consegue entender o que é o elemento de dados aqui, a gente já consegue ver o domínio, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu vou voltar nesse ponto, pessoal, tá? Só estou querendo mostrar para vocês o que a gente vai ver aqui agora vai ajudar a gente não só na especificação funcional e também aqui no mapeamento. Peraí, desculpa. Sim? Não, beleza. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, ou dúvida, ou quer que eu repita alguma coisa, vocês podem falar. Que qualquer coisa bota no chat aí, tem uma pergunta, alguma coisa, ou sinaliza aí que eu dou uma pausa aqui e vocês me perguntam. A ideia é que a gente compartilhe conhecimento, tá? O que eu estou trazendo aqui, esse exemplo, é um exemplo que eu vi na minha experiência, sim, vendo o consultor funcional tendo essa dificuldade. Então, assim, eu quero também que vocês exponham, né, as suas dificuldades, as suas dúvidas, para que a gente tente ver aqui nesse momento. Ô, Rafa, um ponto ali Sim. que o Fábio Dantas colocou foi o seguinte: se dá para apresentar as SD Viewer. Aí, qualquer coisa, ele complementa ali qual que é a ideia dele ter colocado isso aqui ali no chat. Tá. Então, vamos lá. Até para o que a gente vai ver, tá? Eu tenho que ver se tem alguma disponível aqui. Mas a ideia, a gente precisa... São duas coisas aqui. A CDS View, ela nada mais é que uma visão, tá? Eu vou dar um breve overview, mas eu trago um exemplo na outra aula, ou se não no final da aula aqui, para a gente não perder esse ponto aqui agora. Mas esse CDS View nada mais é que uma visão, tá? Que ela foi criada no HANA para fazer já uma lógica já direto no banco de dados. Porque qual é a ideia, assim, até para algumas pessoas entenderem. Porque a gente fala muito do HANA, o que é o HANA, por que o HANA é mais rápido, vamos colocar tudo no HANA. Por que o HANA, teoricamente, é mais rápido? Porque hoje em dia, quando eu quero fazer um relatório no Z, no programa Z, no ABAP lá, e é um relatório muito complexo, vamos supor que é um relatório bem complexo, a gente tem que fazer muita lógica, a gente tem que selecionar milhões de tabelas, e isso a gente faz na camada superior, aqui na camada do SAP. Então, essa comunicação, quando a gente vai no banco de dados ler, deixa eu ver se eu tenho até um aqui, mais ou menos. Quando a gente está aqui, né, nesse E11, ou está aqui no programa, aqui por cima, deixa eu ver se eu tenho aqui em cima, ele vai lá no banco de dados, busca a informação para cá, para cima, e faz o processamento aqui em cima. Agora, o que a CDS View faz? Ele vai no banco de dados, já faz todo o processamento aqui, ele já faz toda a lógica aqui e já traz o dado pronto para você. Então, por isso que quando a gente está trabalhando com CDS Views, a gente está usando o HANA, ele é dessa maneira. Por isso que ele se torna mais rápido, porque ele tem a capacidade de tirar a lógica da camada aqui de aplicação e jogar a lógica para o banco de dados. Então, na hora que ele vem aqui no banco de dados, ele já faz aquele processamento pesado aqui e já traz informação já tipo mastigada. Então, se a gente tiver, eu vou até olhar aqui, né, se tem algumas CDS Views, vocês vão olhar que a gente consegue, entre aspas, a gente consegue olhar ela por aqui, não com uma visão muito boa, a gente teria que ter
o Eclipse instalado. É uma ferramenta onde que a gente consegue fazer a manipulação das CDS Views, mas a leitura dela via um programa BAP, vocês vão ver que ela é a mesma. A sintaxe, ela é mesma num programa, numa leitura. A gente vai conseguir ver isso, tá? Mas a ideia é essa. A CDS Views, para vocês, olhando assim, a diferença é que ela não está lendo de uma tabela, ela está lendo de várias tabelas ao mesmo tempo, ela já está fazendo uma lógica de processamento lá interna e já trazendo o dado já pronto para você. Essa é a diferença de uma tabela normal que a gente está vendo aqui. Então, a diferença é essa nesse momento. Não sei se a dúvida do Fábio é uma dúvida específica de CDS. Não, na verdade, assim, eu também não conhecia o CDS View, né? Conheci tem uns 2 meses atrás aí. Uhum. E aí, claro, a gente especifica olhando para essas tabelas, né? Coisa bem, assim, básica, né? Ó, seleciona um dado da tabela tal, né? Traz um outro dado de uma outra tabela, enfim, faz um join comum. Mas eu Sim, queria, sei lá, se você pudesse depois tentar trazer para a gente um pouco mais sim. sei lá, de um tipo de método. O que muda, afinal, né, para uma CDS View? Porque eu, como consultor aqui, né, dentro do que eu tenho hoje, Uhum. eu continuaria utilizando uma CDS View da mesma maneira como eu utilizo as tabelas tradicionais, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Qual que é a vantagem, qual que é o pulo do gato para mim Não, quando estiver especificando, assim, por exemplo, não sei se consegui também formular assim. bem a pergunta, Não, vai eu lá. entendi teu ponto e concordo bastante com você. Só que eu acho, como ABAP, eu acho que você, como consultor funcional, você não precisaria chegar nesse nível de detalhe numa implementação funcional. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Tá? Hoje, eu vou tentar achar um programinha no cliente onde eu trabalho, que é um programinha muito simples. Ele acha todas as CDS views disponíveis. Você coloca o nome da tabela que você quer, ele traz todas as CDS views que utilizam aquela tabela. Então isso já facilita bastante. Por exemplo, você precisa lá de Ô, pessoal, Opa, caiu aí, o que aconteceu? né? Alô, pessoal? Estão me ouvindo? Oi, agora sim. Agora, Agora voltou. Não, beleza. É. Desculpa aí. Voltou. pra mim tava falhando muito e depois caiu. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Deixa eu ver aqui. Ah, já estou compartilhando? Já tá sim. Ah, beleza. Então, deixa eu voltar um pouquinho aí. Se quando começou a picotar, vocês me falem aí. Mas a ideia das CDS Views, que eu estava falando lá, hoje tem um programinha, posso compartilhar com vocês. É um programinha que facilita, que eu uso no meu dia a dia. Eu, como ABAP, tá? Estou falando no sentido de desenvolvimento. Que eu coloco lá a tabela que eu quero buscar e ele traz todas as CDS Views que utilizam aquela tabela. Então, no meu desenvolvimento, em vez de vamos dar um exemplo aqui, aí você está falando lá no relatório lá que eu tenho que colocar VBAP, que é de item, tenho que ler a VBPA, que é de parceiro, eu tenho que ler aqui, tipo, umas 5 tabelas, por exemplo. O que eu faço, tá? Eu como ABAP. Por isso que eu acho que você deve continuar na sua ideia, na especificação funcional, passando as tabelas, que é onde que realmente
a informação tá, e o desenvolvedor ele vai ter que achar uma solução melhor para que, de acordo com toda a seleção que você passou, toda a lógica que você passou, para ver se existe uma CDS View que já lê dessas tabelas aqui, que já faz uma lógica que você já pediu, para poder facilitar o desenvolvimento dele. Em vez de lá no programa lá ter vários select nessa tabela, aí vai ter o outro select nessa tabela aqui. Em vez do programa ficar gigante, vários select nessas tabelas, no programa BAP, ele teria lá select CDS, entendeu? Então, a ideia do CDS Views é porque é uma visão. A gente tem que entender que é uma visão. Aqui é onde que os dados realmente estão armazenados, tá? Então, a CDS View ele vai agir nesse ponto. Então, eu acho que não seja assim válido você já colocar. O que você pode também, tá? Já é uma outra também sugestão. Ô, Rafael, Sim, só para colaborar aí, até porque, sim, que nem você mesmo disse, né? As CDS View, elas não armazenam nada, né? Elas vão e sim, buscam uma tabela e traz uma foto do que está lá. exato. Então, a ideia da spec mesmo é indicar as tabelas, e a CDS View, ela virou um tipo de um tabelão, né? Ela pega de várias tabelas e tira foto e joga lá. E eu também tive essa Exatamente. preocupação do Fábio aí. Puxa, como que eu vou lá? Vou colocar CDS View, vou colocar o objeto, vou pegar os campos. Mas depois eu tive esse mesmo entendimento seu aí, né? Porque não é uma É, tabela, né? É uma visão. E você tem que eu indicar acho, as tabelas mesmo. eu acho que vocês têm que continuar, tipo assim, usando tabela e os critérios que você vai usar nessa tabela. Aí agora, se o ABAP vai utilizar uma CDS existente, standard, que já utiliza, que já busca, já faz uma lógica, já faz a seleção dessas tabelas, ou se o ABAP vai ver que, cara, tem muita seleção, é uma seleção tipo um reporte gigantesco, pô, o que ele acha melhor? Então, pô, vou criar minha própria CDS View. Então, tem essa outra opção. Mas quem vai ficar no critério já do ABAP. A especificação funcional não precisaria chegar nesse nível. Não sei se ficou mais claro agora, Fábio. Bom, ok. Tive um entendimento sim aí, tá? Legal, tudo bem. Foi Não, bom. beleza, é só uma sugestão só. Não, Eu perfeito, acho porque que assim, geralmente essas coisas novas chegam assim, né? Supra-sumo, vão resolver todos os problemas, e aí sim, você sim. está dando, na verdade, um conhecimento, né? Fala, ó, não se preocupe tanto com a questão da CDS, né? É um facilitador, vamos dizer assim, né? Para quem vai programar, né? Eu acho que como consultor, a gente pode até sugerir, ó, tem aqui um conjunto de tabelas, uma CDS que É, você pode utilizar, mas a linha básica mestra continua sendo a tradição, ó, tabela tal, campo sim, tal, sim, né? sim. Porque Eu acho assim, que é eu por aí. acho também até um outro ponto referente a uma dica que eu dou para como geral, como especificação funcional. Eu acho que, porque assim, eu estou falando também da minha experiência. Eu já recebi especificação funcional que o cara detalhava tudo que eu tinha que fazer, no sentido de, cara, usa a função para isso, lê, faz dessa maneira, faz daquela, faz daquela. Assim, na especificação funcional, faz isso, sabe? Tipo assim, eu falei, cara, beleza. Você garante que isso vai funcionar? É só copiar e colar praticamente, trocar de, de portunhol aqui, de português, de pseudocódigo para o pro programa? Ou eu acho que é válido, porque assim, tem os funcionais que realmente têm um conhecimento técnico muito bom. Às vezes o cara que era BAP anos e virou funcional, tem esse cenário. Então, assim, só que eu acho que a gente tem que saber se posicionar no sentido assim, cara, como você falou, se você já sabe que tem uma CDS View que já lê essas tabelas aqui,
porque você já trabalhou em outros projetos, você já usou a mesma coisa, cara, coloca ali como sugestão ou observação, coloca o nome da view, ou você até não, às vezes, está detalhando lá uma BAP. Você está criando uma especificação funcional para carga de materiais. Um projeto lá que vamos fazer uma carga de materiais. Cara, você coloca lá, pô, tu já sabe que existe uma BAP, coloca lá BAP, change, não sei o que e tal, sabe? Fazer sugestão, porque às vezes o cara coloca uma solução ali e assim, como que a gente sabe, né? Tipo, o ABAP, conforme também a parte funcional, ela está mudando constantemente. Então, assim, as técnicas de programação elas vão mudando. As... Então, assim, se a gente fala uma coisa, de repente essa solução era boa lá em 2005, só que hoje já é uma coisa diferente. Então, você pode colocar uma sugestão e é até legal durante a discussão, como vocês vão saber mais tecnicamente, é trocar uma ideia com a BAP. Falar assim, cara, qual BAP que você está usando aí? Você está usando essa para isso, aquela que eu fiz a sugestão, você está usando outra? Que é nessa que a gente vai aprendendo, vai entendendo um pouco melhor, tá? E eu acho que é isso, eu acho que a ideia é a gente, porque assim, uma especificação funcional bem feita não é aquela que tem o mais nível de detalhe profundo, é aquela que é clara, que tem um requerimento ali claro, porque quanto maior o nível de detalhe que a gente coloca, maior a chance da gente errar, maior a chance de ter de ter uma mudança e você ter que atualizar a especificação funcional. Então, a experiência que eu tenho também criando a especificação técnica, o que que eu faço? Cara, eu coloco ela, não coloco superficial, como tipo, faz isso, faz aquilo. Não. Eu entro num detalhe técnico que eu coloco as informações para que um outro ABAP futuro de um projeto de suporte, por exemplo, que vai entrar, ele consiga entender minimamente o que que foi feito e o porquê que foi feito. Agora, se eu colocar o detalhe, ler o campo da tabela tal, disso, tipo, assim, muito detalhado, aí qualquer coisinha que você faz no código, você vai ter que atualizar a especificação técnica, no meu caso, né? E mesma coisa para a especificação funcional. Então, eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a gente tem que escrever a especificação funcional com o máximo detalhe técnico que vocês têm, que a ideia é que daqui para frente a gente consiga entender aqui cada vez melhor, tá? A parte técnica para na hora de colocar uma especificação funcional, não colocar, né, como se diz, a estrutura em vez da tabela, a lei da estrutura tal, sabe? Então assim, essa é a ideia, tá? Ficou claro, pessoal? Tem alguma outra pessoa tem alguma outra dúvida e queira contribuir também? É só uma Não, capaz. é só a questão da estrutura. Porque assim, quando você procura onde ela é utilizada e não acha, o que você faz? Não deixar Uhum. o ABAP angustiado, né? Não, aí você vai tirar meu trabalho, cara. Tô brincando. E quantas vezes eu já coloquei ali, ó, ver aqui nessa estrutura, na especificação, porque eu Não, realmente não não, sabia Ô, fazer a Fábio, conversão, enfim, não. confesso. assim, eu já pesquisei, por exemplo, Fábio e Rafael. Já fui lá ver se Uhum. tinha no pacote de atualização. E não achei tabela, não tinha lista na tabela, eu não achei pacote. Aí, meu irmão, eu tenho que meter a estrutura lá para o ABAP. Então, o que que eu costumo fazer, tá? Vou entrar aqui num exemplo aqui. Vamos mudar vou entrar aqui PA20, PHCM, deixa eu ver, só como exemplo, tá? Pegar um empregado aqui, tá? Aí, eu quero ver infotipo, não, eu quero ver infotipo 1. Vamos supor, o cara é funcional de HCM, o cara quer ver o
o infotipo 1, que é a atribuição organizacional desse cara, tá? Ele tem esse número aqui, vou clicar aqui para ver, tá? Beleza, aí a gente tem as informações aqui na tela desse empregado, a gente tem a estrutura de empreendimento, estrutura pessoal, beleza, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui, pode ser, de repente não ser prático, mas é só um exemplo. Aí você precisa criar, tá? Um relatório lá, você acabou de entrar, às vezes você está começando, você não sabe nada de HCM, está começando, dando um exemplo, e também um exemplo que pode realmente acontecer aí no dia a dia. Aí você precisa saber desse, vamos supor aqui, grupo de empregado. Aí você dá um F1 e vai aqui na área técnica e vai vir aqui, aí você dá 2 cliques aqui e vai lá, chapa na sua especificação funcional a estrutura em vez da tabela, tá? O que eu costumo fazer? Eu entro, como a gente sabe agora, o elemento de dados. Eu dou 2 cliques aqui no elemento de dados, tá? Por que eu estou falando do elemento de dados? Porque se a gente for olhar aqui, nessa telinha aqui, por muitos passam batido. Porém, o dicionário de dados, ele é utilizado para tudo. Ele é utilizado para tela, ele é utilizado para as ferramentas ABAP, ele é utilizado para interface, ele é utilizado para tudo. Então, deixa eu ver se tem uma outra foto aqui para ilustrar. Aqui. Aqui, acho que pode ser essa. Quando a gente... Eu uso muito esse recurso aqui, Where Used List. Para quê? Quando eu venho aqui no elemento de dados e busco esse cara aqui, lista de utilização, porque assim, concorda comigo? Deixa eu voltar aqui. Concorda comigo que o porquê... Aí vamos lá, vou fazer a pergunta. A diferença de estrutura para tabela. A estrutura, ela pode ser utilizada para esse exemplo aqui. Eu pergunto para você assim, qual é a estrutura da tela? Porque, por exemplo, você diz para mim que você tem que construir lá, você quer um programa que tem que ter uma tela com um campo assim, com um compassado. E aí eu pergunto para você, beleza, quais os campos que você quer? Aí você me fala, aí eu venho aqui e clico aqui. O que a estrutura? A estrutura é como se fosse um molde dessa tela aqui. Nesse caso aqui, essa tela aqui, ela está estruturada dessa maneira. Ela tem essas informações aqui, entendeu? Essas informações aqui, elas não estão sendo armazenadas em nenhum lugar. Então, a estrutura em si, ela não armazena valor. Então, tanto que quando a gente vem aqui nessa estrutura, tá vendo que ele não tem o campo mandante, ele não tem aqui, ele já muda, já não é o campo, ele já vira um componente. Ele não tem aquele botãozinho aqui pro cara ver o conteúdo. Por quê? Porque isso aqui não é uma tabela. Ela não armazena valor. Ela é uma estrutura que ela pode ser usada de diversas formas. Essa estrutura aqui, ela pode ser usada para construção de uma tela, ela pode ser usada para definição aqui de um formulário. Eu posso criar uma estrutura ou usar uma estrutura para definir o meu formulário. Então, é como se fosse eu pegasse aqui esse Excel aqui, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, deixa eu deletar aqui. A gente falasse aqui, deixa eu copiar aqui. Essa estrutura aqui, essa é a estrutura do meu formulário. Ela tem um código de livro, descrição do livro, código do autor, código do gênero e tal. Essa aqui é a estrutura. São os campos. Então, quando a gente entra numa estrutura, uma forma de, além de vocês identificarem aqui, né,
além de vocês, ou melhor, tá vendo aqui que aqui tem um campinho aqui, conteúdo? Ou seja, isso aqui é uma tabela transparente. Essa aqui sim ela armazena valor. Agora, quando a gente entra numa, deixa eu voltar aqui. Cadê o cara? Aqui. Se eu der 2 cliques aqui, ela é uma estrutura, porque ela não armazena valor, tá? Aí agora, qual que é o objetivo? A gente precisa definir na especificação funcional o valor, né? A tabela, onde que o ABAP precisa buscar informação. Então, a gente precisa definir a tabela. Então, eu vou falar para vocês o que eu costumo fazer, tá? Não é que é como se diz, faz isso que vai dar aquilo. 2 mais 2 são 4. Não, tá? Isso aqui é a experiência que eu uso também. Se vocês têm uma forma mais fácil, por favor, você me avise. Então, por exemplo, eu sei que esse elemento de dados, esse domínio aqui, esse elemento de dados, ele pode ser usado por várias tabelas. Então, quer dizer que se aquele dado que está aqui, desse cara aqui, algum lugar essa informação está sendo armazenada. Então, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui no elemento de dados, que a gente acabou de ver, e coloco aqui para ver onde que ele está sendo usado. E coloco aqui tabelas. Pode acontecer em alguns cenários que tem milhões de tabelas, tá? Pode ser. Porém, tem alguns cenários, por exemplo, aqui 85. Cara, beleza, é bastante? É. Mas eu tenho certeza que uma dessas 85, aquele dado vai estar armazenado, tá? Então, eu costumo fazer. Cara, tem uns que você já consegue descartar de cara. Tem outros, por exemplo, aqui, infotipo 10, 13. Cara, não estou mexendo com infotipo 10, 13. O infotipo 5581. Tá aqui, Special Payment. Cara, você como consultor funcional vai ter muito mais conhecimento do que um ABAP para identificar o que um dado significa e qual a tabela que ele pode estar armazenado. Não digo qual a tabela, eu digo no sentido de... como posso dizer? No sentido de descrição. Então, cara, eu venho aqui, dou uma primeira coisa, cara, eu já procuro aqui, ó. Primeiro bota, vamos supor aqui, bota só infotipo. Cara, a minha lista já como reduz para 7. Então eu já sei que essa aqui, ó, 001, que é o infotipo que eu estou mexendo lá, pode ter toda a cara que pode ser essa. Então, se eu der 2 cliques aqui, eu já vejo que a tabela, beleza? Achei uma tabela. Então, deixa eu ver se ela mesmo vem aqui em conteúdo. Vou executar aqui. Agora eu vou voltar lá na... Ups, cadê a tela que eu estava? Vou entrar lá de volta lá na PA 20. Estava olhando esse cara aqui, né? Beleza, estava olhando esse cara. Vou botar aqui o número dele. Deixa eu dar 2 cliques. Grupo de empregado, tá? Achei o cara. Deixa eu bater a informação. Aqui tá 1. Aqui tá 1. Ou melhor, deixa eu botar aqui infotipo 1. Beleza, tá aqui, tá 1. Então, uma coisa também que eu gosto, melhor, para mim faz mais sentido, e acredito que para vocês pode fazer também, eu não gosto de ficar olhando o nome, a descrição, né? Essa descrição aqui, pessoal, de novo, ela vem lá do elemento de dados. Então, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui, parâmetro de usuário, e boto aqui nome do campo. Que aí tem exatamente o nome do campo aqui, ó, persegue, que é o que estava lá na ajuda de pesquisa. Então, essa é uma forma, assim, que nesse tempo de desenvolvimento que eu tenho,
cara, me salvou 99% dos casos. Os outros 1%, eu tenho um materialzinho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse materialzinho aqui, que é de relacionamento das tabelas. Cara, que me ajuda bastante também, principalmente da parte. Tem todas as tabelas assim principais. Deixa eu ver aqui, ó. O relacionamento, o nome das tabelas. Então, assim, eu dou um Ctrl F aqui, boto o campo. Cara, me ajuda bastante. Então, assim, na minha experiência, eu acabo pesquisando dessa maneira. Vou voltar lá. Ó, tô voltando aqui, F3, já voltando tudo que eu fiz. Então, o que costumo fazer é isso. Do jeito que vocês fazem. Só que com um passo diferente. Em vez de eu já parar aqui, já passar pro cara esse cara, eu já venho aqui no elemento de dados e dou essa pesquisa um pouco maior para poder facilitar a minha pesquisa. Porque se esse campo está aqui, se esse valor está aqui, cara, em algum lugar esse valor está armazenado. Pode ser numa tabela auxiliar, no sentido de não estar nada relacionado a essa tabela aqui, essa PA001, pode estar relacionado a uma outra tabela, mas que ela vai estar armazenada, ela vai estar. Então, assim, esse é um ponto. Uma outra coisa também que eu vejo muito, pessoal funcional, isso eu acho que de repente muitos de vocês já sabem, mas para quem não sabe, por exemplo, a gente viu lá, vamos supor que você tem uma demanda, você precisa fazer uma configuração, tá? Você precisa criar um grupo de empregados novo. Vamos supor que a empresa que você está lá, você recebeu um chamado ou uma melhoria, quer que seja, você tem que incluir um grupo de empregados novo, ou você precisa alterar um grupo existente aqui. E aí você fala, cara, eu não tenho nem noção da configuração, eu não tenho nem noção. Então, o que eu faria, tá? Eu, mera ABAP, sem conhecer nada de configuração, tá? Só conhecendo a parte técnica, no sentido do que a gente acabou de ver aqui, de elemento de dados. Vou até voltar aqui, voltando aqui de elemento de dados e de domínio, tá? Quando a gente vem aqui, for der um F1, igual que vocês fazem, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa, só que vocês vão conseguir agora entender o porquê, tá, pessoal? Como eu falei, como fazer isso aqui, clicar F1, fazer aquilo, beleza. Acho que a gente vê na internet, a gente acaba se virando. Outra coisa é tipo assim, por que a gente está fazendo isso? Por que eu quero chegar? Então, assim, se eu quero incluir um valor novo aqui, cara, esse valor ele vai estar armazenado em algum lugar. Então, se eu der 2 cliques aqui, eu tenho um elemento de dados, que por sua vez, ele tem aqui a descrição, e por sua vez ele tem o domínio. Quando a gente vem no domínio, lembra que eu falei para vocês, pessoal? A gente podia ter aquela lista de valores definida aqui. Tipo, empregado, grupo de empregado 1, pensionista, grupo de empregado 2, aposentado, grupo de empregado 3, outra. Só que não, eles não definiram aqui. Nem definiram um limite, um intervalo. Então, eles definiram aqui uma tabela de valores. Essa tabela de valores, se a gente der 2 cliques, eu vou direto para a tabela aonde que armazena o grupo de empregados. Se eu
ver o conteúdo, que meramente isso aqui, pessoal, acho que muitos de vocês já sabem, mas é a mesma coisa da ECE16. Se eu pego aqui e abro a transação aqui ECE16, é a mesma tela, tá? Basicamente a mesma tela. Então, tentem, até questão de hábito, já abre na ECE11, aí você já dá uma olhada, pô, já sei os campos daquela tabela, pô, eu vejo aqui a gente consegue ver bastante informações, aqui a gente já consegue ver aqui a gente consegue ver a quantidade de campos. Voltando lá, vou até voltar aqui. Quando se terminar esse raciocínio aqui, a gente volta para as tabelas lá que faltou algumas informações importantes aqui, de alguns botõezinhos aqui que eu acho que são importantes. Então vamos entrar aqui e vamos rodar aqui. Beleza. As informações que eu quero tá aqui. Então beleza, como que eu vou colocar valor aqui nessa tabela? Então, para isso, a gente precisa de duas coisas. Ou achar se tem alguma transação para poder a gente atualizar isso, ou achar a configuração lá na S Pro, da onde que está esse cara. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego aqui a transação, a tabela, tá? Vou abrir uma outra tabelinha, uma outra aqui, e vou na SM30. SM30 é para quem não conhece, é uma transação onde a gente consegue atualizar valores de uma tabela ou visão, se disponível, tá? Então vou botar aqui, vamos ver se eu acho. Exibir. Achei o cara aqui. Eu conseguiria vir aqui e incluir uma entrada nova, como, deixa eu ver aqui o número restante. Uma entrada aqui, vou botar aqui uma entrada 10. Ah, não, nesse caso, tá vendo? Eu não estou conseguindo botar 10. Por que eu não estou conseguindo botar 10? Porque provavelmente lá na tabela esse cara só suporta um valor, uma casa. Então eu vou colocar aqui, vou botar uma letra, vou botar Z. Vou botar aqui teste. Tiver que salvar, provavelmente ele vai pedir uma request customize. Uma request customize. E você salvaria suas informações aí e solicitaria transporte. Então essa é uma maneira. Agora, se você, por motivo de aprendizado também, você quiser ir lá pela S Pro, se quiser, ou senão você tem que, por exemplo, você não vai fazer alteração direto. Você, de repente, você está numa equipe de suporte, onde que você precisa detalhar, criar um documento de solução lá e você anexar o chamado para uma outra equipe fazer, por exemplo. Então você poderia vir aqui ó, em Customize, deixa o nome tabela visão, Customize, bota aqui continuar sem indicações de projeto. Normalmente ele lista todas os guias de implementação aqui que essa como se diz, que essa configuração vai estar. Então você pega o que faz mais sentido para você, ou senão você vai em um procurando. O que eu costumo ver, cara, estou definindo um grupo de empregados. Então, o que eu costumo fazer, acho que se der 2 cliques aqui, teoricamente, putz, não foi. Mas teoricamente já fiz esse teste antes com outras coisas. Ele vai direto na aba certinho. Mas caso não for, você pode dar um Ctrl F aqui e dar uma pesquisa. E ele vai já colocar aqui. Mas mesmo assim não foi. Estranho. Normalmente. Rafael, você sabe que tá com problema, porque vai sim, tá? Ele vai, né? Pois é. Vai. Ele vai, eu fiz aqui. Mas enfim, normalmente ele vai. Se por acaso não for igual o meu aqui, eu sei a área, pessoal e organização.
Então eu vou na aba certa aqui, na área, pessoal. Ai, caraca, cadê? Acho que é administração e pessoal. No caso aqui, ele deve ter alguma área aqui, mas ele normalmente ele vai. Deixa eu ver se eu acho um. Eu não sei. Depois vocês tentem aí e me diz, normalmente ele vai. Eu vou até fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste, um outro teste. Vamos abrir, vamos sair de HCM e vamos para voltar lá pro de MM lá. É mais a realidade de muitos aqui. Tá, beleza. Vamos pegar um exemplo aqui ou de, deixa eu ver aqui no de 03, pegar uma ordem. Uma ordem, vamos pegar esse campo aqui. Melhor, antes deixa eu ver quais os valores possíveis dele. Ó, vamos supor que você precisa incluir um campo aqui a mais, um valor. Mesma coisa, mesmo cenário de lá. Vou dar um F1. Vou aqui. Botar aqui elemento de dados. Vou pesquisar. Campo de tabela. Deixa eu ver se é isso. Eu acho. Não. Vou ver um outro campo aqui. Acho que entrar no cabeçalho às vezes fica mais fácil. Tipo de ordem. Não, aqui tá mais fácil, tá vendo, pessoal? Aqui, em alguns casos, ele já aparece aqui a categoria de tabela. Nesse caso aqui, ó, a tabela, a categoria de tabela aqui. Então já fica mais fácil de mapear, ó. Já sei que o nome do campo é esse. Quando eu for, eu já vou direto para a tabela. Então, chuchu, beleza. Não precisa perder tanto tempo. Mas, então, deixa eu pegar um cenário mais complicado. Deixa eu ver. Bom, vamos voltar para o outro lá. Acho que de MM. Acho que de repente aqui, condição de pagamento. Deixa eu ver se tem as condições de pagamento. Condição de pagamento F1. Deixa eu ver. Tem essa estrutura aqui, beleza. Tem esse elemento de dados. Vamos clicar. Vamos ver o domínio. Nossa, esse aqui é um bom caso, hein? Esse aqui eu não sei valores disponíveis. Esse aqui, ou seja, resumindo, nesse cenário aqui, ele não teria nenhum valor, melhor, ele aceitaria qualquer valor nesse campo aqui. Nesse campo, nesse cara aqui. Nesse cara aqui, condição de pagamento, ele aceitaria qualquer valor. Então, deixa eu voltar lá, porque senão eu vejo um outro exemplo depois para facilitar. Mas vamos voltar naquele outro que eu estava aqui, só para mostrar uma outra maneira. Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que eu achei aqui essa tabela lá. Às vezes, o que eu costumo fazer também? Às vezes ela não está com exatamente o nome da tabela, a visão aqui. Às vezes, eu coloco um asterisco ou um asterisco no início e no fim, porque às vezes ela está com... Tem uma outra visão, ela está com um V na frente. Então, às vezes, a visão, né? Ela tem um V na frente, alguma coisa. Então, eu costumo colocar um asterisco aqui, às vezes, quando eu não estou achando exatamente a tabela. Tá? Outra maneira também, quando a gente aí, beleza, aí achou, a gente vai lá, achou customize. Então, nesse customize a gente conseguiria atualizar aqui, tá?
Vamos imaginar que, além da Customize lá, ela tivesse uma transação. Porque às vezes também você tem uma visão aqui que você usa, só que você precisa colocar lá para o usuário que que o cara tem a transação X para poder tentar entrar, né? Então vamos supor aqui, vamos pegar aqui, eu sei que eu criei aqui essa ZT livro aqui, tá? Eu criei antes, tá? Ela é uma tabela, uma visão. Então se eu quiser criar uma entrada nova, eu vou vir aqui, simplesmente vou criar, tá? Só que aí, pô, aí você vai passar para o usuário assim, poxa, entra lá na SM30, atualiza essa tabela aqui. Cara, muitas vezes o usuário nem tem permissão para SM30. Muitas vezes não, acho que maioria das vezes não tem permissão. Principalmente em produção, muito difícil. Então, o que você vai ver? Você vai entrar na tabelinha, tá até no material de vocês, pessoal. Não precisa, foi o que eu falei, não precisa decorar o que eu estou fazendo, tá? Você tem que precisar entender o porquê e o para que vocês querem fazer aquilo. Eu estou simulando alguns cenários da minha cabeça para tentar, tipo assim, imaginar um cenário real, tá? Esse aqui, um exemplo que eu dei, foi quando você precisa mapear esse campo aqui para fazer um relatório, ou quando você precisa fazer uma configuração para ter um valor novo. Então, são cenários possíveis que tem na vida real. Então, deixa eu voltar aqui. Vou entrar numa transação na SE16, tá? Uma tabela que se chama até aqui, ó, PSTCP. Essa tabela aqui, ela é responsável por armazenar toda transação que tenha alguma visão. Então, o que eu viria? Vocês têm que vir aqui no parâmetro, aqui nesse campo aqui, param, colocar asterisco. E aqui vocês vão colocar o nome da visão ou tabela. E vai dar um executar. Se encontrar registro, tem uma transação associada a ela. Então, nesse caso aqui, tem esse código, essa transação aqui. Eu conseguiria entrar, vou voltar tudo lá. E vou vir aqui e vou executar direto a transação. Então, ou seja, então existe uma transação vinculada a essa SM30. Então, você precisaria ver, passar, por exemplo, se vamos supor que você é da área de suporte, você precisaria ver se o usuário tem acesso a essa transação, primeiramente. Se não tiver, vai incluir no usuário, no perfil dele, ou vai fazer a própria atualização aqui, se você tiver acesso. Rafael, Sim, claro. duas perguntas ali. Qual que é a transação que você entrou? Que eu sei que você falou que tem no material, mas eu vou precisar dar uma olhada no material com mais Aqui, ó. carinho, não olhei ainda. Sim, É porque ó. não apareceu para mim ainda toda a tela. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Não, É que se diminui eu não enxergo. Já tô não velho, né? aqui, SE16, tá? Tá, E a tá. É a tabela é a T, tabela S, aqui, ó. Vou botar no grupo aí. S. TSTCP. Tá bom. TSTCP. Essa A outra tabela aqui, pergunta, a sim. outra pergunta é: isso serve também para transações standard ou não? Só Z? Não serve, serve sim. Vou pegar até aquele exemplo para ver se tem uma transação para essa que a gente está vendo de ter alguma coisa. Deixa eu ver qual que era. Deixa eu ver esse aqui. Mas deveria funcionar assim. Ou melhor, funciona assim. Que eu já usei bastante. Se entrar aqui, ó, tabela de valores.
Quando não achar, de duas uma. Se não achar, vai ter uma configuração lá na S-Pro. Se tiver na S-Pro, aqui, nesse caso não está aqui. Então, ou seja, não tem uma transação para o caso acessar. Então, assim, de duas uma. Ou vai ter uma transação, ou ele vai estar na S-Pro. Ou ambos, pode ser também o caso. Então, eu acho que é um caminho, cara, que eu uso bastante. Às vezes tem uma SM30, só que aí eu preciso passar para o funcional, né? Como se diz? Procurar, ou se não acessar, eu já passo a transação. Falar, cara, atualiza esse registro aí nessa tabela, aí facilita o cara também. Se alguém tem mais alguma pergunta relacionado a esse ponto? Se ali, por exemplo, você colocar um KKO, por exemplo, que é de pedido, ele vai achar alguma coisa? Tô falando Não, deixa eu ver, grosseiramente, né? vamos ver. Não, vamos ver. EKPO ou EKKO? Tanto faz. É uma de cabeçalho e outra de item. QME 98. O que é QME 98? Atualizar a administração de arquivos. Aí já é mais complicado, mas é Não, uma tudo bem. Acho que transação. eu peguei um negócio bem amplo também, né? Mas assim, quando. Deixa eu tentar aqui pegar um outro exemplo. Deixa eu voltar aqui na tabela de 623N. Estava até testando isso antes da aula, só que eu não lembro qual que era o exemplo que eu usei, mas era um cara que tinha. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse cara aqui, vamos ver aqui, F1. Diferença de invoice. É só pegar um que. Não, esse aqui já está aqui. É bom pegar um que tem tabela de valores, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver esse aqui, Incoterms. Deixa eu ver se esse aqui está numa tabela. Aqui tá TINC. Vamos ver. Beleza, as informações estão aqui. Vamos ver se tem uma SM30 para ela. Não, deixa eu botar um asterisco. Opa, tá vendo aqui esse caso aqui? V_TNC. Então eu costumo botar esse asterisco aqui. Às vezes, ó, tá aqui, ó. Aí eu tenho que entrar com o tempo que eu quiser atualizar. Agora vamos ver se esse cara aqui tem uma transação ou se ele tem um customized. Primeiro, vamos ver lá. Aqui deixa eu voltar aqui na TSTCP, vou colocar aqui. Opa, tem uma transação aqui, tá vendo? OVCG. Já. Tá vendo? OVCG. Então, assim, é um caminho que a gente usa. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Primeiro, vamos recapitular aqui o caminho que eu fiz para não ficar confuso, tá? Deixa eu voltar aqui, F3, ó. Voltando, F3, F3. Então, eu estou nessa tela aqui, eu preciso adicionar um valor aqui, ou preciso achar uma configuração. Então, aquele lance que a gente fez, F1, a gente vem aqui no elemento de dados, vai lá no domínio, e a gente vê a tabela onde que armazena, pessoal, o valor para essas informações ali, tá? Para essas informações que estão disponíveis aqui. Não para as informações que esse pedido aqui tem essa informação aqui, tá? Então, se a gente quisesse mapear esse campo aqui para poder
formar um relatório, a gente precisaria, né, fazer aquele outro passo, porque aqui está o nome da tabela, só que a estrutura, a gente precisaria vir aqui, selecionar, ver onde que ele pode estar, campos de tabela, e tentar ver alguma coisa, vou botar aqui, pedir, sei lá, uma coisa assim, não, tá errado, vai ter 96. Em alguma tabela ela vai estar, eu não sei qual, mas vocês que têm mais conhecimento funcional do que eu, aqui doc, talvez aqui, não, AKKP não, ó, IKKO, IKPO, é uma dessas duas aqui que faz mais sentido. Eu estou no documento de compra, então eu viria ver em qual tabela que ela está. Entendeu? Uma coisinha antes da gente fazer o intervalo rapidinho, e aí antes da gente sair para o intervalo rapidinho, a gente tirar dúvida, e também outra coisa que eu acho que é bastante legal aqui, que pouca gente sabe, tem esse carinha aqui, esse gráfico, ela está do lado do conteúdo. Quando a gente clica aqui, deixa eu ver, ué, nada. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Veio aqui, abriu outra tela. A gente consegue ver o relacionamento das tabelas. A gente consegue ver aqui como se diz? Às vezes está ali, é KKO com EKPO, aí tem uma outra tabela, tem o tipo de documento de compra. A gente consegue ver, porque na tela aqui tá grande, mas a gente consegue ver todos os relacionamentos entre elas. Aqui o mandante, vem desde o mandante, depois vem para o esquema de cálculo, dos países, das empresas. A gente consegue ter, deixa eu voltar aqui. Nessas aqui, essas tabelas de entradas possíveis e verificação, a gente também é uma outra visão, né? Que a gente consegue ver aqui. Quando está nessa aba aqui, a tabela de verificação, isso quer dizer o quê? Que as entradas possíveis, por exemplo, para esse campo aqui, BookRS, que é a empresa, são todos os valores que estão cadastrados nessa tabela aqui, T001. Essa outra tabela aqui, ó, EKPO, que deve ser o item, se eu der 2 cliques, tá vendo? O último número do item. Então, aqui, cara, que eu falo com vocês, essa transação aqui, que a gente vê o elemento de dados, ela é uma das mais importantes para mim, porque aqui, deixa eu voltar lá, esse é 11, onde que a gente estava? A gente consegue ver a tabela de dados, o domínio que a gente viu, aqui a categoria de dados, que é o elemento de dados, você consegue ver o elemento, as estruturas, você consegue buscar todas as informações, domínio, a ajuda de pesquisa, que nada mais é ajuda de pesquisa, é esse campinho aqui que a gente clica, ó. Aqui é ajuda de pesquisa, que a gente busca todas as informações. Então, assim, aqui a gente consegue ver as divisões. Aqui eu vou ver se a gente consegue, eu vou ver depois se eu consigo, se tem alguma CDS View disponível nesse ambiente aqui, entendeu? Então, assim, esse cara aqui é muito importante para a gente, para escrever uma boa especificação funcional, para depois, na hora que a gente começar a olhar o programa em si, a gente vai ver que todas as informações que a gente está vendo aqui agora, o que é um elemento de dados, o que é uma tabela, vai ficar muito mais fácil a informação na hora que a gente estiver olhando com mais calma. Pessoal, até agora, alguma dúvida, alguma